Olá, muito boa tarde. Descobrir mensagens dos textos da Bíblia. Essa é a proposta que lhe fazemos nos próximos minutos neste programa da Igreja Católica. A partir das leituras bíblicas que são lidas nas Eucaristias deste domingo, apresentamos o contexto cultural em que foram escritos e os desafios que hoje sugerem. São para isso nossos convidados o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, professor também nesta faculdade, e o professor Juan Ambrósio, professor de Teologia nesta faculdade da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa em que, de facto, queremos analisar os textos da Bíblia e, Padre João Lourenço, este 31º domingo do Tempo Comum, há uma temática que percorre os textos que são propostos? Ora, antes de mais, boa tarde, esperando que todos os nossos ouvintes e telespectadores possam, de facto, beneficiar deste nosso contributo que aqui pretendemos dar para uma melhor vivência da fé. Sim, há uma temática que percorre, que é como habitualmente, sempre mais coadunável, eu diria, mais coincidente entre a primeira leitura e o Evangelho, uma vez que a segunda leitura, como sucede também normalmente, tem mais uma ordem a prática da aplicação, de vivência comunitária, não é? Essa é a metodologia da estrutura das três leituras? Sim, essa é um bocadinho in genere, podemos dizer, em geral é sempre a estrutura, não é? Procura-se, seguindo, aliás, como eu já tenho referido aqui muitas vezes, aquilo que podíamos chamar uma tradição veterotestamentária, que também era assim, só numa ordem inversa, não é? No Antigo Testamento, na sinagoga judaica, a primeira leitura era a lei, o Pentateuco, e depois havia um comentário dos profetas que vinha a esclarecer e iluminar. O esquema da liturgia do Novo Testamento é exatamente o contrário, seguindo um bocadinho a ordem da história da salvação. Começa-se com o texto do Antigo Testamento, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo depois dá um sentido diferente, dá uma complementaridade. E neste sentido, creio que tanto neste domingo como em tantos outros, de facto há esta coincidência, ou pelo menos esta complementaridade que há. E neste domingo, concretamente, nós temos aqui um tema interessante. É um tema que às vezes nos escapa, não é um tema de grandes doutrinações, mas é um tema de grandes reflexões. Eu acho que não é um tema para falarmos para fora, é um tema para meditarmos para dentro. Não é um tema para fazermos explicitações, mas é um tema para recolhimento. Porque, no fundo, o que se trata é exatamente de pensar a coerência da fé. Temos isso na primeira leitura, como veremos certamente a seguir, e temos isso no Evangelho. Enfim, a vivência da fé é sempre uma questão muito difícil. O que é a vivência da fé? É seguir uma doutrina ou é, antes de mais, partilhar uma experiência? É seguir uma mensagem que se expõe ou é, como nosso Jesus Cristo diz aos discípulos, vinde e vede, partilhar esta experiência. Esta experiência partilhada tem de levar a uma reflexão, tem de levar a uma conversão. A respeito disso, ontem contaram uma história muito bonita e que eu ponho aqui, que eu achei encantadora, que quando o arcebispo Lustigia foi nomeado cardeal de Paris, ainda antes de ser cardeal, foi nomeado arcebispo, lhe perguntaram os médias, os órgãos de informação, então, Sr. Arcebispo, qual é o programa que traz? Eu disse, olha, o programa que trago é a conversão do arcebispo. Quer dizer, acho que é de facto um tema. O programa é a conversão pessoal. A minha conversão pessoal é o meu grande programa. Acho que isto mostra um bocadinho como as leituras de hoje vão aqui um bocadinho nesta linha. Com esta ressonância de serem orientadas para a experiência vivida pelo povo de Israel no Antigo Testamento e a experiência vivida face ao tempo de Jesus. Sr. Juan Ambrósio, de facto, são textos voltados para as lideranças nas comunidades? Sim, são textos que sugerem algumas pistas claramente para aqueles que têm nas comunidades a responsabilidade do pastoreio, de as orientar, aos mais diversos níveis, não só para aqueles que exercem o ministério ordenado, também para esses, mas para todos os que têm responsabilidades nas comunidades. Encontramos nestes textos algumas pistas para esse exercício, sobretudo chamando a atenção para alguns perigos que muitas vezes são inerentes a esse exercício. Por exemplo, um deles que
depois destacaremos à medida que formos avançando, é o facto de, às vezes, haver o perigo de nos centrarmos no exercício da função e não na sua finalidade, não no seu fim, não nos destinatários para quem se exerce esse serviço. E, portanto, quando muitas vezes esse exercício do governo, esse exercício do pastoreio se centra simplesmente na função, é sujeito a uns determinados perigos que depois os textos vêm denunciar. E que vão muito nesta linha da coerência, não é? De denunciar muitas vezes um prestígio e um meio de transmissão que ele próprio não assume o desafio, que os textos são também para ele em primeira mão. E, portanto, é muito interessante a esse nível, às vezes, a ousadia e, num ou noutro caso, a mesma dureza com que estes textos denunciam esses perigos. E essa frontalidade parece estar logo no primeiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, Padre João Lourenço, do profeta Malaquias. Entre as muitas afirmações, destaquei essa: este aviso é para vós, sacerdotes. Define logo quem são os destinatários da mensagem? Eu gostaria de pôr esta reflexão um bocadinho mais alargada. Ampla, claro. De facto, podemos dizer que o profeta diz isso, mas também é preciso não esquecer que, ao tempo do profeta Isaías, toda a comunidade se considerava uma comunidade sacerdotal. Então a mensagem é universal. A mensagem, em última instância, é universal. Ou seja, eu acho que é um grande perigo, e isso acho que nos leva, estes textos de hoje, embora os estejamos aqui a acolher com alguns paninhos quentes, são textos muito incisivos. São textos muito de grande poder, de grande acutilância. Sim. Porquê? Porque colocam aqui uma questão muito, muito importante, que é uma questão gravíssima hoje para a Igreja, que é a questão da funcionalidade e do ministério. Sem dúvida. Não é? É a questão da funcionalidade do ministério. Mas não são textos que justifiquem que atiremos pedras uns aos outros. Muito menos. Antes, são textos que interpelam todos dentro daquilo que é a sua presença, a sua condição batismal, a sua inserção eclesial, todos a refletirmos como é que, de facto, testemunhamos e vivemos. Ou seja, fazemos da fé uma atitude de vida. Ou seja, a tal, como há pouco dizia, a tal experiência, a tal dimensão de vivência que apresentamos e de que nos fazemos eco. E, nesse sentido, a primeira leitura tirada do livro deste profeta Malaquias é uma leitura muito interessante. Claro que ela é respigada de um bocadinho de diferentes passagens do seu livro, porque este livro do profeta Malaquias é um livro de um profeta anónimo. Malaquias não é um nome pessoal, não é? Malaquias significa enviado, é porque no texto há inúmeras referências ao enviado de Deus. Deus a envia. E o hebraico presta-se exatamente a transformar a palavra enviado em Malaquias. E, portanto, nós tomamos como um nome. Mas não, isto é a palavra de um mensageiro numa fase determinante da história do povo de Deus, que é os meados do século V, portanto, ali por 460, 440 a.C. O que é que significa isso? Significa, nessa altura, depois dos primeiros fulgores, dos primeiros entusiasmos do regresso do povo vindo da Babilónia, precisam de uma vez por todas começar a reconstruir a vida a partir de suportes verdadeiramente consistentes. Ou seja, há o primeiro, por 500, finais do século VI, 530, aqueles anos, o resto... Os regressados da Babilónia chegam cheios de entusiasmo, vão recomeçar a vida, mas quase como sempre foi solo de pouca dura. E então o povo entrou numa espécie de decadência. 50 anos depois vem um grande organizador da comunidade, chamado Neemias, e impõe medidas, não diria duras, mas medidas claras. É preciso que este povo, de facto, assuma a sua identidade. E ao assumir esta identidade, essas determinações, mais de caráter administrativo, estão também suportadas por mensagens dirigidas por aqueles que exerciam na comunidade mais um serviço da palavra, o serviço do anúncio, o serviço de testemunho. E este texto é um bocadinho isso, por isso estas advertências. Mas não são advertências para vender para outros. São advertências para todos assumirem para si. E isto é que eu acho que é importante. É muito interessante esta perspectiva, porque, de facto, o que o texto acaba por denunciar é que aqueles que têm na comunidade, e a própria comunidade em si, a missão de anunciar, não são meros instrumentos através dos quais a mensagem flui. Não, a mensagem é em primeira mão para eles. Ou seja,
O anúncio que tem que fazer da mensagem tem que ser, digamos assim, balizado, concretizado pela sua própria experiência de vida. Daí a tal coerência de fé que estávamos a falar no início destes textos, não é? O que lhes é dito, este desafio é: vocês são chamados a anunciar, a proclamar, a transmitir, mas atenção, esta palavra é em primeira mão para vocês mesmos, não é? E, portanto, isto que é dito claramente dos sacerdotes é dito da comunidade em si, de que ela tem que ser a primeira a converter-se a essa palavra para depois que esse anúncio possa ainda ser ancorado nesse testemunho de conversão e de fidelidade, de modo a poder ressonar ainda com mais amplitude, não é? A referência aqui, última e única, é sempre Deus. Exatamente, sim. Ele é que é, digamos assim, se quiserem, a mensagem. Nem se trata só da palavra que ele dirige, mas é o seu próprio projeto, a sua própria vontade de amar. E é a essa mensagem que somos chamados todos a converter-nos, a própria comunidade em si. E a importância é também ter em conta os destinatários. É muito interessante também dizer que isto pode nos ajudar a entender que, apesar de ser fundamental a maneira como os responsáveis das comunidades e a comunidade em si vive essa própria mensagem, essa maneira como eles a vivem não é única, nem esgota todas as possibilidades. E isto é muito interessante, este paradoxo, ou seja, não sendo a única, nem esgotando todas as possibilidades de se viver a mensagem, ela pode ser vivida de outras maneiras, ela é, no entanto, fundamental e indispensável para que todo este processo possa fluir de uma maneira melhor. Padre João. Na sequência um bocadinho, e mesmo correndo o risco de nos determos aqui mais do que a proporcionalidade do tempo, mas eu acho que é muito útil. Porquê? Porque as nossas partilhas, as nossas reflexões aqui têm de facto um caráter reflexivo, são reflexões, mas também podem ter um caráter informativo e formativo. Claro. E então, e eu acho que isto também é importante e certamente os nossos telespectadores apreciarão e valorizarão essa componente. O que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que muitas vezes também corremos, tomando palavras iguais, estamos a dizer coisas completamente diferentes. Não é? E neste caso concreto é exatamente o problema da palavra sacerdote. Exato. Não é? Quando o texto, no Antigo Testamento, e concretamente também este aqui, está a falar dos sacerdotes, não é o conceito que nós hoje utilizamos. Portanto, é bom que a gente diga isto. Ou seja, hoje a palavra sacerdote significa ministério, e significa vocação, significa eleição, significa escolha. A palavra sacerdotes aqui, não, são condutores e são por herança. São por tradição familiar, são por tradição familiar. Ou seja, não há no Antigo Testamento, eu creio que muitos dos nossos telespectadores sabem isso, mas às vezes nós cometemos gafes tremendas. O sacerdócio veterotestamentário não é um sacerdócio comparável com o novo sacerdote. É por isso que São Paulo e os escritos do Novo Testamento não colocam Jesus na linha do sacerdócio levítico ou saduquita, porque esse era de tradição familiar, tradição tribal, era da tribo de Levi, mas colocam Jesus na linha sacerdotal de Melquisedeque, um personagem anterior, etc. Porque é exatamente para fugir a isso. Ora, em todo caso, os sacerdotes aqui tinham o quê? Aqui são propriamente os altos funcionários da comunidade. O que é que acontece aqui ao tempo de Neemias? Acontece que uma das normas mais determinantes, e isso vem no livro de Neemias, que é um livro muito bonito, que também importa ler, até porque é a única informação histórica que quase temos desta época, uma das determinações mais importantes para acabar que Neemias impôs foi exatamente obrigar as classes, os grupos sacerdotais, a refazerem o seu relacionamento familiar. Porquê? Porque durante o exílio, e na sequência do exílio, muitos deles casaram com esposas estrangeiras, que era uma norma não permitida pelos judeus. Neemias, uma das primeiras coisas, e teve graves problemas na comunidade, porque muitos lhe opuseram. Neemias não era, em princípio, sacerdote, era um administrador delegado do Império da Pérsia, para o governo da comunidade de Jerusalém, e uma das normas mais determinantes e mais custosas foi exatamente estas. Forçar, eu diria quase, ou deixam o altar, ou refazem a vida familiar. Só havia uma solução. E é por isso que este anúncio vem aqui, vinculado. E é por isso que esta leitura é tomada como para o Novo Testamento. Mas depois também havemos de reparar que a relação ao Novo Testamento, de facto, o texto de São Mateus também se dirige, mas diz àqueles que não é apenas os que exercem o ministério sacerdotal, são aqueles que têm na comunidade
ou uma representatividade. Exatamente, uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas isso deriva da condição batismal de cada um. E por isso não são textos para fora, são textos que devem interpelar a Igreja toda. Agora, dessa Igreja toda, os que mais responsabilidade têm devem ser os primeiros. Proporcionalmente. Claro, isso é que é claro. Isso é que nós podemos questionar, não é? Será que na Igreja aqueles que mais responsabilidade têm são os primeiros a fazê-lo? Isso podemos perguntar. E aí devíamos dizer, não se devem eximir disso. Devem ter isso presente. Às vezes, infelizmente, às vezes os nossos fiéis não são tão exigentes a interpelar aqueles que na comunidade têm essa responsabilidade como deviam ser. E por isso eu acho que também faz bem a gente lançar aqui um bocadinho de apelo às próprias comunidades, que sejam exigentes. Exato. E que exijam coerência. Avançamos nos textos, na análise dos textos, porque também nos ajudam, creio eu, nessa interpelação que aqui sugerem. E, Dr. Rombrosio, pedi-lhe, desde já, a apresentação dessa segunda leitura que se escuta. Rapidamente vemos nesta segunda leitura, uma das pistas que podemos sacar para nós, é como São Paulo tenta ser, de facto, muito coerente com aquilo que anuncia. E mostrar, aquilo que ele anuncia não é para pesar a ninguém, mas ele próprio tenta viver aquilo que anuncia. E aqui eu tiraria uma nota que a mim me parece importante. É óbvio que a força do Evangelho, não é este o caso, mas a força da palavra de Deus, digamos assim, não advém simplesmente daquele que a transmite, nem do testemunho de quem a transmite. A força da palavra de Deus advém dela mesma. Mas a verdade é que o testemunho e a vida daquele que a transmite pode facilitar que essa força se concretize ou pode dificultar. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a força da palavra não provém da comunidade que a está a anunciar. Mas essa comunidade pode ser obstáculo a que essa palavra, de facto, chegue à vida concreta das pessoas. E, portanto, este é um enorme desafio à tal coerência que temos vindo a falar e, sobretudo, também um enorme desafio a que as comunidades não estejam apartadas da vida concreta das pessoas. Que não sejam redutos, afastados da vida concreta, porque é nessa vida concreta que a palavra é chamada a germinar. Padre João Lourenço, que importância tem essa consciência de que a palavra anunciada não é, de facto, uma palavra minha ou sua ou de qualquer pessoa, mas palavra de Deus? Que importância tem? Certamente nesta linha de reflexão que estamos a propor. Certamente tem importância, a maior importância, quer dizer, vamos lá ver, uma palavra de relação tocato lá, vamos lá ver, ao mesmo nível da nossa palavra, quer dizer, isto pode ter alguma interpelação, mas não é uma palavra fundante, não é uma palavra que tenha, podíamos assim dizer, que tenha o suporte, porque, é assim, a palavra de Deus, quando ela é acolhida e vivida por nós, a nossa própria palavra se torna também ela a palavra de Deus, como o Papa diz muito bem na Verbum Domini. Ao número da Verbum Domini, que não sei agora de cor, num documento recente, sobre coisa que diz esta frase fantástica. Quando a palavra de Deus entra na vida do crente, e esse crente se faz palavra, essa palavra também, a sua palavra é a palavra de Deus. Porquê? Porque é inspirada, é fundada, ela é purificadora, ela é orientadora e, ao mesmo tempo, ela é a palavra de esperança. Ora, nesse sentido, eu acho que a importância da palavra de Deus na vida do crente, na vida da comunidade, é sempre uma interpelação. Mas não é interpelação no sentido de julgar. É interpelação no sentido de desafiar, de muitas motivar. Vezes o que diz transformamos-la nisso, num instrumento de julgamento, e não é isso que ela é. Não é isso que ela é. Já temos pouco tempo para vermos o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. Padre João Lourenço, pedi-lhe o comentário a partir dessa afirmação: não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre. Portanto, nós temos aqui um texto que é sempre carregado de muitas ambiguidades e sempre difícil de esclarecer. Porquê? Porque não podemos facilmente recriar o tempo de Jesus. Ou seja, quando esta palavra tem um contexto muito imediato. Nós sabemos que o judaísmo do tempo de Jesus e posterior foi marcado por escolas, por grupos, por movimentos que tinham os seus referenciais. Ora, de facto, a relação, ainda ontem meditava, se fazia uma citação, ontem ou antes de ontem, de um texto que dizia: cada um dos seguidores deste mestre, para mostrar que é bom filho, no sentido de ser bom aluno, bom continuador, devia nada mais fazer do que citar as palavras
e os gestos do mestre que o tinha instruído no caminho da análise e da leitura da lei do Antigo Testamento. Ora, isto corria-se também o risco de se transformar no cristianismo uma espécie de comentário às palavras de Jesus. E volto aqui a dizer, o que aqui se trata não é tanto de comentar e fazer grandes discursos ou grandes sínteses de natureza ética ou moral sobre palavras ou ditos de Jesus, mas acima de tudo atitudes de vida, atitudes de seguimento, atitudes de movimento, de imitação e de aproximação a Jesus. E é nesse sentido que o texto vem aqui traduzir-nos isto. Portanto, nós temos aqui, no fundo, um texto que nos diz isto. Não nos podemos, não devemos esconder-nos atrás da nossa fé. O crente não pode esconder-se, não pode pensar que a fé é um bilhete ou é um cartão de que lhe dá mais crédito no mundo. Não. O que lhe dá mais crédito no mundo é a sua atitude permanente de busca e de procura. E de simplicidade. E neste aspecto, eu acho que estes textos são tremendos, mas são transversais. São para todos. Cada um dentro da sua área específica. Mas acho que devem ser muito bem vividos. Nós estamos constantemente a sentir, devíamos trazer isto. É mau dizê-lo, mas é muito pior não vivê-lo. Devíamos trazer isto todos os dias, como uma campanha atrás de nós, a ver se de facto éramos... Eu gostava de sublinhar aqui uma ideia que me parece muito importante. Muito rapidamente, um dos grandes desafios hoje ao cristianismo talvez seja este, de que ele não seja simplesmente um cristianismo mimético. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós cristãos sejamos simplesmente cristãos imitando os gestos daqueles que anteriormente o viveram. É fundamental a questão da tradição, ou seja, não podemos ignorar esse rio vivo, mas a esse rio vivo nós temos que contribuir com aquilo que é próprio do nosso tempo. E daí o centrarmos tudo. Quem é que nos vai ajudar a fazer isso? Ele, que é o único mestre, o único doutor, mas ele, em cada tempo da história, o cristianismo não pode só ser uma replicação dos nossos maiores. Ainda bem que eles são os nossos maiores, mas nós temos que ter também o nosso contributo aqui e hoje. É fundamental. Ficam esses desafios para que saiam das leituras deste domingo. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens contidas na Bíblia, que são lidas nas Eucaristias do próximo domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.